Boa tarde, então eu me chamo Patrícia e vou fazer agora uma demonstração do Tarefa e-Societário para vocês. Então eu vou acessar aqui o meu Canais Tarefa. O Tarefa Societário de vocês ele vai ser habilitado no mesmo local que vocês já utilizam e ele vai ser uma abinha que vai estar entre a comunicação e os cadastros gerais. Então aqui ele vai habilitar o societário. Assim que vocês fizerem a compra do societário, ele já vai habilitar o módulo aqui. Habilitando o módulo, então aqui no usuário, no cadastro do usuário, vocês vão apenas precisar incluir aqui, ó, se esse usuário em questão, ele pode fazer o uso, né, do societário sim ou não. Tendo aqui como sim, ele já cadastra automaticamente esse usuário aqui no societário. Então, eu vou abrir aqui a minha telinha do societário. Essa primeira tela, a qual a gente está visualizando, é um gráfico, onde eu tenho os indicadores por mês de todos os projetos que foram feitos e aqui os status de como eles estão neste momento. Se porventura eu tivesse feito alguns projetos no mês 8 ou já estivesse no mês 10 e tivesse alguns projetos abertos no mês 10, eles estariam aqui, meses 8, 9 e 10. Aqui embaixo eles trazem, então, as atividades que estão vencidas, conforme o status dela no período que eu estou visualizando, se teve atividade que foi concluída, se tem pendente. Aqui embaixo, eles trazem ainda, clicando aqui em cima do processo, ele me traz o status daquele processo, quais são os clientes e quais são os status a qual ele está. Então, o Tarefa ele já traz um pré-cadastro desses status, tá? Também já traz um pré-cadastro dos processos, tá? E a gente consegue, então, controlar tanto clientes externos, que são aqueles clientes que eu ainda não sei que vão ser os meus clientes, e os estabelecimentos que já são clientes que são meus clientes, tá? Bem como o Tarefa ele já traz, então, o cadastro do calendário nacional e eu posso incluir os feriados municipais, que aí ele desconta, por exemplo, do dia útil, que seria na sexta-feira, que eu tenho um feriado, ele vai para o próximo dia útil, que seria na segunda. Tenho, então, as situações, eu posso colocar mais situações aqui dentro, tá? Ele já vem com algumas pré-cadastradas, bem como os status. Posso incluir ou desabilitar algum status a qual eu não esteja utilizando, ou se tiver algum que não esteja aqui, eu consigo incluir, tá? Os processos, ele já traz alguns processos, tá? São exatamente 25 processos a qual ele já traz, e dentro de cada processo, ele já traz o nome do processo, as atividades conforme estão aquele processo e os prazos para cada atividade, conforme o calendário, tá? Então, aqui no meu processo societário, eu posso incluir, visualizar, selecionar, alterar ou finalizar algum processo, tá? Através do maisinho, aqui, eu vou colocar, então, um processo novo. Eu posso incluir no estabelecimento quando for um cliente que já é meu cliente ou um cliente externo. Por exemplo, tem um cliente aqui que vai ser o cliente externo, então eu vou cadastrar aqui um processo do cliente externo. Qual que é a data do meu processo, qual que é o tipo de processo que eu vou fazer uso, tá? Qual que é o status desse processo nesse período, qual é o escritório que eu vou estar realizando, se eu vou gerar uma proposta com valor para esse determinado processo, se eu quero colocar algum comentário ou algum resumo que eu ache necessário. Clico então aqui no salvar e eu já crio o meu processo. Criando o meu processo, nessa aba ele me traz quem vai ser ou quem serão os responsáveis pelo meu processo e aqui as atividades quais estão dentro daquele processo. Caso eu não queira ter esta atividade nesse determinado processo, eu apenas arrasto ela aqui para o ladinho. Arrastando para o lado, ele desconta essa atividade e segue o fluxo seguinte. Então, salvando aqui, ele já vem para cá com o meu processo, ele já tem aqui as minhas notificações, quem vai ser o responsável pelas notificações, tá? E aqui no meu financeiro, se eu vou ou não criar um financeiro.
Se eu criar esse financeiro, ele vai me pedir qual é a situação daquela cobrança no momento, tá? Então, ela está em andamento, e qual que é a data de pagamento dela. Se eu quero colocar aqui algum comentário do porquê que eu cobrei esse valor, ou algo que seja pertinente, eu posso colocar. E aqui, as atividades, tá? Conforme eu for efetuando, então, as atividades, é nesse campo que eu vou colocar a conclusão dela. Por exemplo, coloquei aqui que o preenchimento do requerimento foi feito. Então, ele está aqui para vencer só no dia 1º/10, mas eu coloquei aqui que ele já venceu hoje. Então, eu coloco OK e coloco a data de hoje. E aqui eu vou obrigatoriamente ter que colocar um comentário. Então, por exemplo, o teste. Coloco aqui no salvar, então eu já manifestei, já movimentei o meu processo. E a minha última atividade feita foi o preenchimento do requerimento. Eu quero continuar executando essas atividades. Então, eu clico aqui no meu cliente, venho aqui nas minhas atividades e continuo executando aqui a minha atividade. Dentro do processo, eu consigo ainda visualizar um histórico daquele determinado processo, quando a última atividade que foi feita, o que foi colocado, ó, se teve atividade do financeiro, sim, quando que ele vai pagar, todas essas informações, tá? Eu consigo ainda gerar um relatório de indicadores por data, por grupo de processo ou por processo em si. E aqui eu consigo saber o que está em aberto para cada tipo de projeto, o que já foi fechado e um balanço para saber o que foi feito dentro daquele período. Aqui, o que está em aberto, o que está fechado, o responsável que fez, quem fez, se está feito, se não está feito, tá? E aqui um histórico do que foi feito e quais foram as últimas alterações que foram feitas, tá? O tarefa ele é bem tranquilo, bem sintético, não tem muita informação que a gente precise. Ele é bem tranquilo, porque ele já vem com praticamente todos os processos a quais vocês utilizam. Se caso não tenha um processo ou não tenha uma atividade que vocês sintam necessidade, é fácil também de incluir.